sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus amigos. Já envolvidos pela canção Prece, nós vamos começar a nossa transmissão da reunião pública do dia 23 de abril de 2020. Nós estamos fazendo as reuniões públicas virtuais para aquele que no futuro vai assistir esse vídeo, porque estamos num momento de quarentena, impossibilitados de estarmos presentes na nossa casa, mas contando com a atmosfera espiritual dos espíritos ligados à casa de Maria de Nazaré, de Rita de Cássia. Vamos buscar imantar o nosso ambiente, recordando do ambiente da nossa casa, do salão, das nossas reuniões públicas. Por isso a música inicial, para nos recordar daqueles momentos que antecediam a nossa reunião e a gente se preparava para o banquete espiritual que a nossa casa nos oferece. Na noite de hoje eu fui convidada a refletir sobre um tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Dai de graça o que de graça receber. É o capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Kardec comenta os itens que vão falar sobre o dom de curar, as preces pagas. Ele recorda a passagem em que Jesus expulsa os vendilhões do templo e os itens finais que tratam da mediunidade gratuita. Esses sim foram os que foram selecionados para a reflexão dessa noite. Para a gente falar sobre a mediunidade gratuita, é preciso introduzirmos o tema falando do conceito da própria mediunidade e o conceito de quem é o médium. A mediunidade
é a faculdade pela qual os espíritos têm de se comunicar, de intervir no nosso plano material. Os espíritos, pela sua condição espiritual, eles precisam de um intermediário material para agirem sobre a matéria. A gente não vai entrar nos pormenores, quem tiver interesse em estudar vai precisar estudar todo um tema, que a gente tem os textos de apoio de Kardec, retirados do Livro dos Espíritos. Para ilustrar o nosso estudo, a gente vai trazer para inspirar, nós falamos da mediunidade, então, por analogia, a gente conceitua o médium como sendo o indivíduo que tem uma faculdade específica radicada no corpo físico e por essa faculdade os espíritos podem se comunicar, seja pelos efeitos materiais, os ruídos, as pancadas, seja pelos efeitos com consequências, todas na realidade têm consequências inteligentes, porque mesmo quando um espírito ele bate uma madeira ou ele faz um movimento com algum objeto, a sua intenção é se comunicar. E os fenômenos inteligentes que a gente chama são as mensagens escritas, as mensagens psicofônicas, que são as mensagens em que os espíritos usam os órgãos da fala para trazerem as comunicações para os espíritos sem uma gama, uma infinidade de nuances nas possibilidades de comunicação, seja desde a inspiração, na intuição, até os fenômenos patentes em que os espíritos se manifestam através dos médiuns. Para a gente iluminar mais um pouco o nosso estudo, eu vou ler um pequeno trecho para vocês, que diz assim: há diversidade dos dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o espírito da fé e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outra a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas as coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Esse texto que eu li parece um texto moderno, de algum pensador espírita moderno, meditando acerca da mediunidade, mas esse texto tem praticamente 2000 anos, foi escrito pelo apóstolo Paulo, numa carta endereçada aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 12. O apóstolo Paulo vai falar dessa diversidade de dons espirituais, então ele já falava objetivamente do fenômeno da mediunidade. Então a gente é preciso demarcar que há médiuns em todas as partes do mundo e a mediunidade é uma faculdade que Deus permite. Deus espalha a necessidade, conforme a necessidade do mundo, para o progresso, para que os espíritos encarnados tenham uma possibilidade de, entrando em contato com o mundo espiritual, receber instruções, ter uma influência objetiva ou subjetivamente ocorrendo. Também os espíritos que trazem as comunicações que vão trazer consolo, esperança e também toda a perturbação possível, porque a gente vê que nós estamos imantados, nós estamos em constante contato com o mundo espiritual e há diversidade de espíritos, assim como há diversidade de caráteres no mundo material, há diversidade de caráteres no mundo espiritual, o que implica dizer que há todo tipo de espírito pode se comunicar. E qual é o objetivo do estudo sério da mediunidade no campo, com a chegada do espiritismo? É que a gente tenha uma organização, e portanto a gente agradece a Kardec imensamente
porque ele criou toda uma organização, uma metodologia para que a gente assegurasse, tivesse condições seguras de receber comunicações sérias, comunicações de fato proveitosas. Como nós dissemos, há uma infinidade de espíritos que podem se comunicar, é claro, com limitações, sem dúvida nenhuma. Há uma infinidade de médiuns com características singulares, há uma infinidade de médiuns conscientes e inconscientes, e isso sempre fez parte da história da humanidade, porque a mediunidade é um dom que Deus permite, é um dom que no nossa seara, na seara espírita, a gente tem uma organização mais conduzida a partir da chegada do Espiritismo, mas ela sempre esteve ao alcance da humanidade. Então, o texto de Paulo ilustra bem a influência da mediunidade nas nossas vidas. Então, Kardec, a sua iniciação no Espiritismo, os estudos espíritas, eles começam com os fenômenos físicos. Ali no século XIX, na segunda metade do século XIX, a gente observa que os fenômenos materiais, que eram as mesas que giravam, as pancadas, os objetos que se moviam, eles começaram a ocorrer com uma intensidade e com uma frequência maior. O professor, que depois vem a ser o nosso codificador, Allan Kardec, vai observar esses fenômenos. A princípio, como uma aparente brincadeira, e sem dúvida nenhuma, ele encontra uma porção de ocorrências que eram falsas, que eram charlatãs, que eram embustes, por isso talvez a incredulidade inicial de Kardec, que vai observar, que vai perceber que fenômenos inteligentes devem ter por si só causas inteligentes. E aí, daqueles fenômenos, ele percebe que qualquer espírito, todos os tipos de espírito podem se comunicar, inclusive os espíritos superiores. E dali ele busca uma linha segura para garantir que esses espíritos superiores trouxessem as suas instruções, e graças a esse movimento, graças a essa organização, nós temos todo o arcabouço do espiritismo. Então, voltando para as nossas definições, o próprio Livro dos Médiuns, Kardec, no item 159, ele diz para a gente assim: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Por isso mesmo, são raras as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que mais ou menos todos somos médiuns. Por quê? Porque todos somos espíritos encarnados, todos nós temos faculdades espirituais, e a cada dia que passa nós percebemos que nós temos muito mais desenvolvida a nossa sensibilidade para perceber os ambientes espirituais. Mas é comum a gente ouvir, especialmente no ciclo espírita, que o médium é aquele que tem essas faculdades e pode produzir fenômenos com mais objetivos, para os quais a gente, no meio espírita, dá o nome de médiuns ostensivos. Aquele nos quais Kardec diz: a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, que vai depender de uma organização física mais ou menos sensitiva. Então, para que um fenômeno mediúnico ocorra, a gente precisa de alguém que quer se comunicar. No caso, nós estamos falando aqui dos espíritos desencarnados. A gente precisa do intermediário material, que vem a ser o médium, né? E aquele a quem é endereçado as comunicações. No campo do espiritismo, nós estamos vendo que as mensagens elas assumem um caráter universal. A gente lembra da palavra do Cristo quando dizia que era preciso colocar a luz sobre não debaixo do alqueire, mas num local em que todos pudessem receber essa luz. Então, Deus quis que os dons espirituais fossem repartidos pela humanidade. Mas é chegado um momento, pelo desenvolvimento material do planeta, pelo desenvolvimento psíquico dos seus habitantes,
que é chegado um momento em que a gente tem fenômenos mediúnicos hoje cada vez mais no campo da intuição, da inspiração, muito mais frequentes e objetivos. Então, quando Kardec desenvolveu e toda ali a estrutura da doutrina espírita, ele precisou encarar uma série de desafios. E os desafios estavam justamente em criar uma metodologia em que assegurasse que as suas comunicações trouxessem informações verdadeiras, confiáveis. Como assegurar que os bons espíritos, os espíritos bem intencionados, os espíritos que realmente eram autoridades sobre o assunto, trouxessem as suas comunicações e para nós a pudéssemos aproveitar. No capítulo em que ele desenvolve o raciocínio sobre a influência moral do médium, ele traz uma série de perguntas respondidas pelos espíritos que dizem que ele pergunta se o desenvolvimento da mediunidade, o item 226, que eu vou ler para vocês, a primeira pergunta desse item, que é uma série de perguntas e respostas, ele pergunta se o desenvolvimento da mediunidade vai guardar relação com o desenvolvimento moral do médium. E os espíritos dizem que não. A faculdade propriamente dita reside no organismo e independe do moral. O mesmo, porém, não se pode dizer do seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, a gente percebe que o médium, como um instrumento, se como exclusivamente um instrumento ele tem pouca ou maior importância, a sua condição moral, o seu aspecto íntimo, o seu pensamento, a sua elevação moral vão ser determinantes para esse tipo de comunicação que a gente vinha mencionando. Por quê? E aí é que está. Porque os espíritos superiores, para que ocorram as comunicações mediúnicas, os espíritos, a gente trabalha no campo das afinidades. E os bons espíritos se atraem às boas ações, aos bons pensamentos, às virtudes, e se afastam dos pensamentos viciosos, das nossas imperfeições. Ora, a gente pode já começar a pensar, então eu preciso que as pessoas sejam perfeitas para que sejam médiuns? Não, até porque a própria mediunidade é um caminho para o médium, para o seu progresso espiritual. Na questão 5, isso fica bem claro, porque os espíritos eles dizem que é chegado um momento em que a mensagem espírita, que nada mais é do que trazer, reviver, recordar a moral cristã e fazer com que ela seja divulgada pelo mundo todo, porque a bandeira do espiritismo é divulgar a mensagem de amor e de caridade, nos convocar através do raciocínio, desenvolvendo a nossa fé raciocinada, a gente a aderir à mensagem do Cristo. Ele diz assim: não creais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas, para a gente tirar o caráter exclusivista da mediunidade. E não é privilégio do Espiritismo, mas o Espiritismo, por conhecer esses mecanismos, sabe o quanto eles são importantes para o nosso desenvolvimento e não deixamos de aproveitar dessas possibilidades. Ele diz, não, o objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. O médium é um instrumento que, como indivíduo, pouco importa. É por isso que damos instruções de interesse geral. Nós nos servimos dos médiuns que oferecem as facilidades necessárias. Tende, porém, como certo que o tempo virá em que bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os espíritos bons não precisarão mais se servir de espíritos maus. Então, a gente percebe que as qualidades do médium, e a gente percebe que, portanto, as qualidades do ambiente que são favorecidas pelas qualidades daqueles que estão naquele ambiente vão ser determinantes para uma melhor fidelidade, uma melhor possibilidade nessas comunicações. Então, os espíritos superiores, eles precisam se identificar com aquela situação para que eles possam. Não, como eu volto a dizer, não é preciso que a gente seja perfeito, mas o próprio esforço de se elevar nos favorece para que os espíritos possam servir-se de nós, dos médiuns, para trazer boas comunicações. Inclusive,
Mais adiante, ele até pergunta o que seria o médium perfeito. E os espíritos falam, olha, perfeito, por enquanto, não temos. Né? O médium que seria um bom médium seria aquele que faz esforços para conhecer as suas imperfeições e, portanto, tem possibilidades de diminuir a ação dos espíritos inferiores, dos espíritos que têm interesse em prejudicar, os espíritos que têm interesse em confundir, em enganar. Então, no campo das comunicações mediúnicas, todos nós gostamos de receber comunicações. A gente percebe que hoje as coisas estão bastante disseminadas. Nós percebemos os temas espíritas nos filmes de Hollywood, nas novelas da TV Globo e todas na literatura, nós percebemos que a temática da espiritualidade, da possibilidade de comunicação entre os espíritos, elas estão presentes em todos os... já extrapolaram do meio do credo espírita, da doutrina espírita, da religião espírita. Então, como se proteger? Porque é preciso que cada um desenvolva o seu discernimento e o seu bom senso para perceber e saber tirar das comunicações aquelas que são verdadeiramente úteis. Porque a gente conhecendo lá uma questão que Kardec traz para a gente no Livro dos Espíritos, trazendo lá a escala espírita, mostrando os espíritos inferiores, os espíritos em condições medianas, os espíritos que são pseudo-sábios, eles dizem, espíritos inferiores, eles veem o que dizem, eles perturbam, o interesse deles é perturbar e confundir. A gente precisa tomar cuidado com os pseudo-sábios, que às vezes, com mensagens bastante rebuscadas, nos confundem, né, e nos induzem ao erro. Mas a gente vai encaminhar o nosso estudo porque a gente precisa chegar no critério da mediunidade gratuita. Então a gente percebe, para a gente encerrar essa parte da organização da mediunidade em si e da faculdade dos espíritos, qual é a possibilidade que os espíritos superiores têm de conosco nos comunicar. Eles falam assim, ó, se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande quanto ao aspecto moral, visto que o espírito precisa identificar-se com o espírito do médium para que se verifique a comunicação. Esta identificação só ocorre quando há simpatia entre eles, ou afinidade, se assim podemos expressar. Mais adiante, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se conclui que as qualidades morais do médium exercem muita influência, uma influência muito importante sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. E aí a gente percebe que as qualidades que mais atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Já as imperfeições que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões, que escravizam o homem à matéria. Por que eu trouxe essas questões? Porque é preciso que a gente compreenda que existe toda uma dinâmica no mundo espiritual que é diferente da dinâmica do mundo material. Nós, encarnados, vivemos as contingências da matéria. Temos o desafio de nos entender como espíritos imortais, mas temos necessidades de cunho material. Precisamos trabalhar para sobreviver, precisamos, e Deus quis, é providencial que a nossa subsistência viesse como fruto do nosso trabalho, com o desenvolvimento das nossas faculdades. Ora, qual seria então o conflito, já que a gente tem necessidades materiais, de cobrar pelo exercício da mediunidade? Nós falamos ali que os espíritos são alguns pontos que a gente vai destacar. É primeiro lembrar qual é a finalidade de uma comunicação mediúnica. A gente já trouxe algumas, mas é preciso a gente lembrar, pontuá-las. Primeiro, a faculdade mediúnica, ela enseja um trabalho que é espiritual e só se realiza com o concurso dos espíritos. Então, como a gente pode colocar preço no trabalho que é dos espíritos e não do médium, que é apenas um
instrumento dessa faculdade. E um instrumento da benevolência de Deus, porque a própria faculdade já traz em si o fenômeno, já as comunicações são de devem primeiramente servir à própria elevação do médium. O médium como intermediário, a gente viu ali, a sua importância vai ser pela sua elevação moral, pelos esforços, pelo menos, que faz para se elevar, em conduzir e permitir que as comunicações tenham menos influência. Né? Ela tem por finalidade um intercâmbio entre o plano material e espiritual, promovendo esclarecimento, foi o que a gente viu, é o esclarecimento da humanidade, não é mais só o nosso exclusivo. Né? O auxílio, o amparo, a consolação, a ajuda mútua e a fraternidade. A gente não pode, é claro que a gente tem ali no campo das comunicações particulares, e a gente fica aqui na ideia, na todo o aspecto da consolação. A gente pode lembrar que os nossos espíritos familiares, nós ficamos consolados, é prova da benevolência divina quando nós recebemos a consolação pela comunicação ali pelas comunicações particulares. Né? Tem na obra do grande Chico Xavier, esse grande médium, esse grande irmão que nós temos, a gente tem todo aquele trabalho ali anônimo das cartas que consolaram tanto aquelas famílias. Então, esse valor da mediunidade, dessa possibilidade, ele é incomensurável. E é claro que dentro desse campo, a gente vai trabalhar com os espíritos, o contato é com os espíritos familiares. Então, essas são as comunicações que são particulares, que por sua vez também precisam de toda uma adequação e uma possibilidade que às vezes independem, na maior parte das vezes, independem do médium para que elas ocorram. Se as comunicações particulares dos nossos parentes, elas precisam de uma condição toda especial, imaginem as condições especialíssimas, que são as condições que os espíritos superiores precisam para se comunicarem. Então, como um médium pode garantir que um espírito como esse esteja ao seu dispor no momento em que ele desejar para produzir um fenômeno e dele ter ali o seu ganho material. Né? E, por fim, a gente precisa perceber, como já foi salientado, que o produto da mediunidade ele precisa estar ao alcance, que é as próprias mensagens, ela precisa estar ao alcance de todos, sem exclusivismo. A gente, no texto que Kardec traz para nós, ele traz justamente esse ponto. Como é que as pessoas que não podem pagar, elas ficariam excluídas das bênçãos e do banquete divino? Isso é de uma incoerência sem tamanho. Então, um outro ponto que a gente vai demarcar é que o próprio Cristo, nas instruções que deu aos seus apóstolos, que por sua vez eram médiuns, que eles, toda a sua atividade não fosse cobrada. Aliás, é o próprio título do capítulo da onde foi extraído o nosso estudo. Dar de graça o que de graça recebestes. Então, o desprendimento, o desinteresse pessoal, dos interesses pessoais, é uma marca importante na atividade mediúnica, porque são essas virtudes que mais aproximam os bons espíritos de nós. Um outro ponto que nós vamos ressaltar é que o ganho material, quando Kardec desenvolve todo esse estudo, e ele mais adiante, no capítulo do Livro dos Médiuns, quando ele fala do charlatanismo e do embuste, como a gente mencionou no início da nossa reflexão, na época de Kardec havia muita exploração da mediunidade, especialmente no campo dos fenômenos físicos, as mesas que giravam, os leitores da sorte e por aí vai. E era muito comum que aqueles que eram charlatães fossem desmascarados. Né?
Então, Kardec, ele traz para a gente alguns pontos para ajudar com que a gente percebesse que um deles era o próprio interesse pessoal. Aí a questão toda que fica no conflito e aqueles que são até bem intencionados, por que eles não poderiam, fazendo o uso do seu tempo, dando o uso do seu tempo para a atividade mediúnica? Por que não cobrar? E ele vai desenvolvendo todo um raciocínio que nós vamos aproveitar esse raciocínio de novo, vamos voltar a esse passo a passo que Kardec vem colocando, conduzindo o nosso raciocínio. Ele fala assim: quem que haja compreendido perfeitamente as condições em que os espíritos se comunicam, então a gente pensa, é preciso de um médium, é preciso ter toda uma condição espiritual favorecendo aquilo, é preciso que haja permissão dos espíritos superiores, é preciso que haja afinidade. Olha quantas condições que escapam à nossa possibilidade, à nossa percepção material para que um fenômeno aconteça. Então a gente precisa já compreender que existe toda uma contingência de obstáculos que favorecem ou dificultam essa possibilidade. Segundo, entender que as condições morais do médium exercem maior ou menor influência sobre a natureza das comunicações. Não porque o médium tem todo esse poder, mas porque o espírito se afasta ou se atrai. Perceber como que esperar que esses espíritos fiquem submissos às exigências dos espíritos encarnados para que ele produza ali todo às vezes não é nem um espetáculo, a gente pode pensar que às vezes existem pessoas bem intencionadas, que querem trazer consolo, esclarecimento para as outras pessoas. Você entender que não há possibilidade de um controle material. Não é possível profissionalizar a atividade da mediunidade. Primeiro que as ideias não são do médium, todo o conteúdo intelectual são dos espíritos. Isso para falar no campo das manifestações inteligentes. Imagine quando a gente fala do campo da cura, em que há todo um processo de doação fluídica dos espíritos desencarnados, naturalmente combinado com o do encarnado. Existe toda uma operação muito delicada e a gente esperar que o espírito possa estar ao dispor do médium encarnado para para que ele exerça a sua atividade. Então existe toda desconhecer a dinâmica do mundo espiritual. Os espíritos superiores não ficam ao dispor dos encarnados. Eles têm tarefas, eles têm funções que escapam à nossa compreensão. Então, só esse já é um grande obstáculo material para que haja o controle dos médiuns. E a gente pensa assim, mas e as casas espíritas? As casas espíritas é mais um ponto a favor da gratuidade da mediunidade. Com toda essa disseminação das casas e organização das casas espíritas, nós temos uma infinidade de reuniões e possibilidades de médiuns que fazem a doação do seu tempo para que a gente precise usar as faculdades de um médium que cobra. As casas espíritas se organizam, as casas espíritas que seguem a orientação de Kardec, elas têm organizações severas, cuidados especiais na formação dos médiuns, que precisam de anos, precisam de muita dedicação e estudo para compreenderem as suas faculdades, para compreenderem quanto do seu caráter e da sua condição moral eles interferem nas reuniões mediúnicas, e elas têm toda a finalidade de promover o bem, de promover a assistência aos espíritos encarnados sofredores, seja nas reuniões de atendimento aos espíritos sofredores, as chamadas reuniões de desobsessão ou de atendimento espiritual, ou no atendimento aos espíritos encarnados, nós encarnados que estamos adoecidos nas reuniões de cura, nas reuniões de praxe, nas reuniões de tratamento. É a gente desconhecer toda essa possibilidade
de todo esse campo que é a ação da mediunidade a favor do bem, a favor da elevação espiritual, a favor do esclarecimento, porque nas nossas reuniões públicas nós temos as nossas palestras que são inspiradas pelos espíritos desencarnados. Então a gente desconhecer toda uma dinâmica e perceber que dentro das casas espíritas há uma organização em que os espíritos se dispõem àquela tarefa, naqueles momentos, naqueles lugares, porque eles vão atender a um bem muito maior e não mercadejam com as coisas superiores. Para a gente ir encerrando a nossa reflexão, é preciso entender que por paga, nós não estamos somente mencionando ao valor material, a pagar com um dinheiro. E aí a gente entra num campo mais sensível para a mediunidade, que paga não é somente dinheiro, mas tudo aquilo que represente lucro, vantagem, interesse exclusivamente pessoal e, mais ainda, satisfação da vaidade do orgulho. Então, se hoje a gente não vê com muito mais frequência médiuns cobrando pelas suas atividades mediúnicas, nós temos que tomar um cuidado, o médium e aquele frequentador da casa espírita, que é cuja a mediunidade é a finalidade é chegar, né, naquele frequentador. Todos nós, frequentadores da casa espírita, que consumimos, vamos dizer assim, as mensagens espíritas, é preciso entender que tomar muito cuidado com as retribuições que são imateriais, né? Que é favorecer a vaidade, o orgulho dos médiuns que às vezes esperam vantagens pessoais pelo simples fato de serem médiuns. São pessoas que estão enganadas e os espíritos alertam que são essas, às vezes, inclinações nos médiuns que fazem com que espíritos zombeteiros, espíritos mal intencionados se aproveitem da ingenuidade dessas pessoas, dessas fraquezas, né, das imperfeições dessas pessoas. Então, meus amigos, para a gente ir amarrando o nosso estudo, nossa reflexão, vou trazer para a gente um trechinho de Kardec no Evangelho, no trecho que foi selecionado para o nosso estudo, quando ele fala que a mediunidade séria não pode ser, nem jamais será uma profissão. Não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição de leitores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material, porque é uma faculdade essencialmente estável, fugidia, variável, a qual ninguém pode contar como certa. Bem diversa é a nossa capacidade adquirida, as nossas faculdades materiais, nos quais a gente deve estudar, trabalhar, desenvolver, e essas sim são as nossas possibilidades da gente tirar o proveito material delas. A mediunidade, porém, não é uma arte nem uma habilidade e por isso não pode ser profissionalizada. Ela existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium do mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que a pagam. Mas há mais porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Então, meus amigos, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo que traficavam as coisas santas, a gente não deve mercadejar o exercício da mediunidade sob qualquer pretexto, né? É preciso perceber que Deus dispõe dos dons espirituais para a nossa elevação e o uso que fizermos desses bens traz para nós mesmos, em primeiro lugar, benefícios
e é preciso compartilhar desses benefícios. Eu vou encerrar a nossa reflexão com a mensagem, uma frase de Emmanuel que diz assim: em mediunidade, não te deis a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Então, mediunidade, na seara espírita, é aprendizado de servir, aprender a servir, seguindo o modelo que o Cristo nos deixou, nos colocando como instrumentos da bondade de Deus em favor de nós mesmos e em favor da humanidade. Fazendo isso, estamos crescendo, esse é a paga espiritual para o exercício da humanidade. Nós vamos encerrar o estudo dessa noite, convocando, assim como na nossa casa, convocando a você que está aí assistindo, sozinho ou em família, você que não só no dia 23 de abril está assistindo essa reunião, mas no futuro está assistindo essa reunião e vai lembrar que nós estávamos vivendo num momento de isolamento social, em meio à quarentena, pela pandemia do vírus da Covid-19. Então a nossa oração vai ser, nós vamos fazer uma oração, eu convido você que está aí na sua casa a fechar os olhos, a pensar na sua família, a pensar em todos aqueles para quem você gostaria de compartilhar das bênçãos que os espíritos bondosos da casa de Maria de Nazaré nos votam nesse momento. Deus, nosso Pai, que o seu amor possa se espalhar por essa humanidade que se está em crise, que sofre com o medo, que sofre das consequências da própria ignorância, que sofre da falta de amor e de caridade. Pedimos uma bênção a todos aqueles que estão nas linhas de frente, que estão se expondo nos hospitais, sejam em todas as posições, desde aquele que dirige a ambulância, que move a maca, aqueles que são responsáveis pela limpeza, aqueles que estão trabalhando, Senhor, para garantir a subsistência básica e material da população. Mas pedimos uma bênção, Senhor, para aqueles que adoecem, do corpo e da alma, para aqueles que, não tendo o privilégio de poder estar seguro e isolado em sua casa, precisa se expor às dificuldades, porque precisa garantir o seu sustento material. Abençoa os lugares onde haja pobreza, pobreza física e pobreza espiritual. Abençoa, sobretudo, Senhor, aqueles que estão nas posições de comando, para que eles possam ser inspirados pelas forças do bem, da paz e da luz. E nós nos despedimos, pedimos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e agradecendo por esse momento de reflexão, por esse momento de oração. Que seja sob as bênçãos de Deus que nós encerramos o estudo da noite. Graças a Deus, obrigado, meus irmãos, fiquem todos em paz.